Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Obrigada aí pela presença de vocês na nossa segunda aula do High School Expert. Se tiver algum probleminha técnico aí, por favor, me avisem. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, aula 2. Vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios de escolas particulares, com foco, obviamente, nas escolas da 3W. Mas essa é uma aula muito importante, tá? Porque o que mais percebemos em termos de dificuldade ao oferecer uma high school particular é identificar quando o estudante tem perfil para essa escola, né? Quando a família tem perfil para uma escola particular. Então, essa, em geral, é a principal dificuldade, né, dos consultores. E muitas vezes eu percebo alguns consultores indo no feijão com arroz, oferecendo o que já conhecem, o programa que estão habituados, para evitar, de repente, ali mais perguntas ou pelo medo de não conseguir atender as expectativas da família, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os benefícios, sobre o perfil de aluno de escola particular, como identificar, e eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, que os detalhes das escolas são secundários, tá? Vocês terão acesso a todos os detalhes de todas as escolas, mas isso fica em segundo plano. Um primeiro atendimento de high school não envolve necessariamente detalhe de escola, ele envolve a sondagem e a identificação do perfil desse estudante. Então, por isso é tão bacana a gente bater nessa tecla aqui, tá? Dos benefícios de escolas particulares, do perfil desse estudante, tá? Quem tiver alguma dúvida, por favor, coloquem no chat que eu vou ler ao final da apresentação, certo? Então, vamos começar com esses pequenos benefícios aí, vamos desmembrá-los, tá? São vários os benefícios, mas nós temos, então, mais de 30 opções de escolas ao redor dos Estados Unidos. Na aula de amanhã, nós vamos falar sobre os materiais de apoio, né, onde vocês encontram detalhes dessas escolas, e aí a gente vai abordar um pouquinho mais das opções, tá? Mas como eu falei, isso é secundário. Justamente por isso, essa aula dos materiais de apoio vem depois dessa. É mais importante vocês entenderem os benefícios e depois detalhes das escolas, tá? Nós temos aí essa quantidade grande de escolas justamente devido ao poder de escolha de uma escola particular, né? Então, quando a gente fala de escola particular, o estudante, a família, eles vão escolher aquela escola de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas preferências, de repente uma matéria, um esporte, uma região. Então, é por isso que nós temos essa quantidade muito grande de escolas. Temos escolas grandes, pequenas, em cidades maiores, em cidades menores, perto da praia, perto de Nova York, perto de Boston. Então, são várias aí as possibilidades, tá? A gente tem uma característica nas escolas da 3W, que é a vivência com nativos, tá? Então, nós temos aí uma média de 90% de alunos americanos em todas as nossas escolas, tá? Então, essa daqui é uma vantagem muito grande para aquele aluno que quer uma imersão ainda maior na cultura americana. As nossas escolas são escolas para nativos, e dentro da escola nós temos um departamento que cuida dos estudantes internacionais. Então, esse departamento sempre tem um diretor que é responsável por esses 10% em média de alunos, e esse diretor é o principal contato do estudante na escola, né? Então, é através desse diretor que ele vai montar a sua grade curricular, fazer escolha de esportes. Em muitos casos, é o diretor que é responsável pela acomodação também, passeios e atividades aos finais de semana. Então, os nossos alunos têm muitas possibilidades de fazer amizade com americanos, né? Tendo em mente aí que 90% em média são nativos, então em sala de aula, nos esportes, nas atividades, essa é a ideia realmente, que eles façam amizade com nativos, mas eles também têm ali um suporte diferenciado dentro da escola, focado nos alunos internacionais. Afinal, um aluno americano tem uma vivência e o aluno internacional tem outra. Então, a gente precisa ter aí essa equipe, né,
cuidando dos nossos estudantes. Então, além de nós da 3W, né, como falamos na aula de ontem, toda essa equipe de brasileiros que dá suporte aos alunos, nós temos dentro da escola também esse diretor internacional, tá? Temos escolas com mais e menos brasileiros, então isso é um bom filtro para vocês também, na hora da sondagem, tá? A gente tem as escolas aí, algumas que são bem queridinhas pelo público brasileiro, que nós temos mais alunos, de fato, são escolas com um bom perfil para brasileiros, com um valor muitas vezes mais acessível, mas se o estudante quiser fugir praticamente aí, quase 100% de brasileiros, a gente consegue também, tá? Então, mais uma vez, o benefício de termos tantas opções de escolas, tá? Todas elas são preparatórias para a universidade nos Estados Unidos. Então, esse daqui é um ponto bem importante. Andréia, isso quer dizer que eu só posso oferecer uma high school da 3W para alunos que queiram fazer universidade nos Estados Unidos? Não, não é essa a resposta, tá? A gente pode sim, deve oferecer também os programas da 3W para estudantes que não tenham necessariamente esse interesse. O que acontece é que eles vão poder usufruir de toda essa preparação universitária. E esse é um dos principais motivos pelos quais os americanos estudam nessas escolas. Então, a gente recebe bastante essa pergunta, né? Ah, mas se a escola pública é boa nos Estados Unidos, e realmente é, por que esses americanos estão estudando nessas escolas particulares? Então, o primeiro ponto é essa questão acadêmica, que de fato é mais forte, tá? A parte acadêmica nas escolas particulares é mais aprofundada, as turmas são menores, a gente tem uma média aí de 15 alunos em sala de aula versus 40 alunos em sala de aula em algumas escolas públicas. Então, a gente tem ali um trato muito mais individualizado e personalizado com os nossos estudantes dentro e fora de sala de aula. Então, a preparação universitária é no sentido de que cada aluno tem um plano de estudos individualizado. Eles não são um número, tá? Então, ao chegar lá, a escola vai procurar entender qual que é o objetivo desse estudante. Ele quer fazer universidade no Brasil? Ele quer fazer universidade nos Estados Unidos? Qual é a área que ele deseja seguir? Juntos, eles vão escolher as matérias eletivas de acordo com os pré-requisitos, né, de acordo com a disponibilidade da escola, atividades extracurriculares. Então, o aluno que quer fazer uma universidade nos Estados Unidos, a preparação é bem diferente do que nós estamos habituados, né, aqui no Brasil. Então, a nossa preparação é focada em Enem, é focada no vestibular, então a gente não tem uma preparação adequada para a universidade nos Estados Unidos. Então, o aluno que tem a possibilidade de fazer essa preparação antes é excelente, para ele ali correr atrás do tempo perdido, digamos assim. Então, ele tem toda essa preparação focada na universidade americana, mas se não for a intenção do aluno, também não tem problema, né? Então, a gente tem aqui, através dessas escolas preparatórias, uma gama muito grande de matérias eletivas, né? A gente falou um pouquinho delas ontem, são matérias voltadas para carreiras, né? Então, matérias vocacionais. O catálogo de matérias das escolas é muito grande. Na aula de sexta-feira, nós vamos falar sobre 3 escolas e vocês vão dar uma olhada nas matérias que elas oferecem. São fantásticas, tá? Anatomia, engenharia, marketing, moda, business. Então, as mais variadas áreas são abordadas pelas escolas, justamente por conta dessa preparação universitária, né? Então, quando a gente tem um aluno que pensa em universidade, é importante que ele já curse matérias relacionadas a essa universidade durante o high school. Então, a gama de matérias eletivas de uma escola preparatória é maior, o plano de estudos individualizado é melhor, então a gente tem a parte acadêmica muito mais forte e, novamente, turmas reduzidas, tá? O suporte de brasileiros, que eu já comentei ontem, vocês conheceram a nossa equipe, então, do início ao fim, tanto vocês quanto a família vai ter o contato de brasileiros durante o programa. Isso não exclui o diretor da escola, isso não exclui o responsável pela acomodação, não exclui ali a host mother ou host father, mas a gente sabe que para o brasileiro muitas vezes é difícil a comunicação em inglês, existe a barreira do idioma, principalmente no início, as diferenças culturais
são ali significativas em algumas questões, então muitas vezes é difícil para o americano entender a dificuldade que o aluno brasileiro está tendo no início. Então, quando a gente tem aí uma pessoa, no caso a Mônica hoje, cuidando desses alunos, fica até mais fácil para ela também comunicar para a escola o que está faltando ali. De repente é um ajuste, né? É um choque cultural, uma dificuldade de comunicação. Então, esse suporte faz bastante diferença, principalmente no início do programa. E o último ponto aqui é a flexibilidade na aceitação. Isso daqui é super importante, porque muitas vezes a gente tem uma visão, e alguns consultores têm essa visão, de que ingressar, ser aceito por uma escola particular nos Estados Unidos é muito mais difícil do que o processo de aceitação das escolas públicas, de um J1 ou Canadá. Isso não é verdade. Tá? O primeiro ponto, a gente tem uma flexibilidade em muitas escolas. Então, como são 30 e poucas escolas, eu tenho algumas que sim, são mais exigentes, que exigem ali um inglês mais avançado, notas A, mas eu tenho outras que são super flexíveis, tá, pessoal? Então, a gente não tem nem sequer nota mínima no ELTS. A gente aceita o ELTS, que é o mesmo teste de inglês que vocês aplicam aí na agência de vocês, que é aceito por quase aí todas as high schools. Nós não temos nota mínima no ELTS, então, de repente, se o aluno tiver um inglês mais básico, ali o intermediário baixo, temos escolas com excelente suporte de ESL, então o aluno pode ser aceito. Um aluno que já repetiu de ano, temos escolas que aceitam, ou que tem, de repente, uma nota baixa, e algo aí também que tem crescido um pouco, principalmente depois da pandemia. Alunos que têm ansiedade, que têm depressão, ou TDAH, ou que tomam um remédio controlado, também, pessoal, não tem problema. Alergias, eu sei que tudo isso, muitos alunos são imediatamente ligados por outros programas, mas a gente aceita porque nós conseguimos dar suporte para esses alunos. Então, vocês já viram, a gente tem uma equipe completa na 3W, a escola tem a sua equipe, a acomodação também, então a gente consegue dar suporte para esses estudantes, seja na escola ou seja em casa, né, na casa de família ou nos dormitórios. Então, falando sobre inglês e notas, o principal ali para nós é o pacote completo, digamos assim. Então, a gente não vai excluir um aluno do programa pelo simples fato de não ter tirado uma nota mínima no ELTS. Isso não quer dizer que ele não seja um aluno em potencial para o high school. A gente vai avaliar tudo, né? A escola vai avaliar todos os detalhes. Então, nós vamos entrar em detalhes, tá, do processo de aceitação na quinta-feira, na nossa aula de operacional, mas você é avaliado em inglês, assim como as notas, assim como o desempenho na entrevista, assim como a carta do estudante. Então, apenas um item aí não exclui esse estudante, né? E em questões médicas, a gente só precisa saber de tudo isso no processo de aceitação, que o aluno toma remédio, ou que ele faz terapia, ou que ele faz algum outro tipo de acompanhamento médico, tá? Vamos entrar, como eu falei, em detalhes sobre isso na quinta-feira, mas tenham em mente que tá tudo bem, na 3W a gente consegue sim fazer colocação desse perfil de estudante, tá? Então, eu sei que é difícil muitas vezes encontrar aí algumas organizações e opções para esse tipo de estudante, mas na 3W não tem problema nenhum, tá bom? A gente faz sim. E aí, vamos falar agora, então, sobre sondagem. Vocês já viram um pouquinho dos benefícios das escolas particulares? Deu para identificar, então, um pouco dessas diferenças entre uma escola particular e uma escola pública, mas a sondagem é extremamente importante, né? Quem já vem de high school sabe que o programa de high school, a gente brinca aqui na 3W que é um casamento, né? Então, a gente começa ali a namorar a família, depois a gente fica noivo, casa e dura um tempão, né? Um ano, às vezes um ano e meio, então é um programa longo e a gente tem diversas expectativas a serem alinhadas. Então, diferente de outros programas onde vocês atendem só o estudante e é só ele que importa, nesse programa não. A gente tem expectativas diversas, né? A gente tem a expectativa do estudante, assim como a expectativa dos pais. Então, muitas vezes, um primeiro atendimento somente com sondagem, ele é super importante. Então, aqui algumas dicas aí, perguntas que são bacanas de vocês fazerem, tá? E muitas delas têm aí até uma razão de ser. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Idade e ano que o aluno está estudando. Então, algumas escolas, inclusive do nosso portfólio, não aceitam alunos de terceiro ano, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vai perguntar para vocês,
quando vocês vierem aí com uma consulta, qual é o ano que o aluno quer aplicar, né? Se for terceiro ano, algumas escolas não vão aceitar, então a gente já foca em outras. A gente vai fazendo um filtro, né? É tipo uma peneira, vamos passando as escolas na peneira até a gente chegar em algumas opções para esse estudante. Quando deseja embarcar, então se o aluno quer embarcar no fall ou no spring, a duração de interesse, semestre ou ano letivo, o nível de inglês e o nível acadêmico, como a gente falou agora, algumas escolas exigem um nível mais alto de inglês, outras não. Então, se a gente já identifica logo de cara que o aluno não tem um nível tão alto, a gente já elimina algumas escolas que a gente sabe que possivelmente não aceitariam, até porque não, muitas vezes nem vale a pena prosseguir com uma matrícula aí que a gente percebe que não vai vingar, né? É muito frustrante para o estudante. Se ele possui alguma restrição médica, o budget da família, o orçamento, eu sei que nem sempre é fácil tirar isso das famílias, né? Mas é bacana se a gente tiver pelo menos um norte, uma ideia, né? A gente tem escolas aí, consultem os price lists das agências de vocês, a gente já disponibilizou os valores, mas a gente tem aí, vocês vão ver a partir de $19 mil o semestre até $90 mil o ano. Então, é um valor assim, são valores bem diferentes entre si. Então, quando a gente tem uma ideia que, não, André, minha família ela quer gastar pouco, a gente foca nessas escolas com um valor mais baixo, né? Como eu falei aí, $19 mil o semestre, pessoal, distritos escolares públicos nos Estados Unidos têm esse valor. Então, sempre vale a pena oferecer pelo menos uma escola particular. Se o aluno só está vendo distritos escolares por conta de budget, ofereçam nem que seja a nossa escola mais barata. Quando a gente mostra uma escola particular, né, ainda assim que seja uma escola que tem um custo-benefício mais baixo, e os distritos escolares, aqui na escola particular, a gente está mostrando detalhes. A gente está conseguindo casar preferências dessa família, a gente mostra fotos da escola, a gente mostra acomodação, a gente mostra matérias, esportes, o aluno, família, vão saber todos os detalhes antes, tá? Então, sempre tenham uma escola particular da 3W de capa na manga para esses casos, tá? Quando vocês conseguirem tirar essa informação do budget, ajuda bastante, para a gente fazer aí, como a gente falou, a peneira, né? Vamos passar essas escolas na peneira. Muitas vezes o consultor não consegue tirar muito essa informação, e aí a gente se baseia na escola que o estudante estuda aqui no Brasil, né? A gente consegue ter uma ideia aí, tem escolas que são mais caras, outras mais baratas, então dependendo do valor da mensalidade, a gente consegue ter uma ideia do poder aquisitivo da família. Então, é uma dica aí que alguns consultores dão, tá? Para a gente tentar identificar um pouquinho, fazer um filtro ali, né? Ou a gente pode passar 3 opções, né? A gente acaba fazendo isso. A gente passa uma das mais baratas, uma mediana e uma mais cara, e vamos sentir ali o que a família fala na hora, tá? Mas o budget ajuda bastante. E outras preferências que esse aluno tenha, né? Cidade, região de preferência, né? Então, eu quero Califórnia, ou eu quero praia, ou eu quero cidade grande, ou eu quero cidade pequena, quero fugir de brasileiros, eu quero jogar determinado esporte, eu quero cursar determinada matéria, se eu quero fazer universidade nos Estados Unidos ou não. Então, isso tudo ajuda, né, nessa sondagem do high school. E falando de esportes, esporte é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, não tem problema, tá? Nas escolas da 3W, o aluno fazer parte do time oficial, com exceção de terceiro ano, tá? Em terceiro ano, os alunos de terceiro ano, eles ficam um pouquinho mais limitados, de fato, em relação a esportes, mas não tem problema. Esporte que a gente tem que tomar cuidado é a temporada do esporte, tá? Na sexta-feira, quando eu entrar em detalhes das 3 escolas que nós vamos falar, eu vou mostrar na prática para vocês como funciona a temporada do esporte. Mas, sempre quando vocês estiverem atendendo um aluno que tem interesse em um esporte específico, a gente precisa saber a data de embarque e a duração de interesse, para a gente poder casar essa temporada do esporte, tá? Na sexta-feira vocês vão entender um pouquinho melhor, a gente vai mostrar um pouco mais detalhadamente como é que funcionam essas temporadas de esportes, tá? Então, assim, é uma boa sondagem. É claro, né, pessoal, a gente não vai fazer um interrogatório com a família, né? De sentar lá, qual que é a idade, qual que é o embarque. Não, é uma conversa, né? Vocês podem, muitas vezes, alguns consultores deixam isso aqui de colinha para ir vendo as perguntas durante o atendimento. É um bate-papo, é para ser leve. Então, eu recomendo que vocês façam
praticamente todas essas perguntas nessa conversa, tá? A gente tem também, nós vamos falar amanhã sobre isso, na aula de material de apoio, mas já antecipando, sempre quando vocês precisarem procurar a nossa ajuda, não tem problema, tá? Principalmente nesse primeiro momento. Andréia, eu estou com um perfil de aluno X, que escola eu indico? Pode passar para a gente, tá? Nós temos uma ficha de consulta basicamente com essas perguntinhas. Vocês vão preencher, pode me mandar e com ela eu consigo, de repente, fazer essa peneira para vocês, esse filtro. Inicialmente, já passo aí 2 opções de escolas, 3 opções de escolas, tá? Essa ficha de consulta está na nossa área do agente, que amanhã vamos falar sobre, e vocês, basta preencher e me mandar, tá bom? Amanhã a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Então, como que é o perfil desse aluno de escola particular, afinal? Essas perguntas são válidas para qualquer high school que o aluno for fazer, né? Então, aqui, na verdade, é uma sondagem básica de high school nesse slide anterior que nós vimos. E com base nas respostas, a gente vai identificar se o aluno tem ou não perfil para escola particular. Então, o aluno de escola particular, muitas vezes tem um foco específico. Quando a gente faz a pergunta, você tem preferência de esporte? Você tem preferência de matéria? Você tem preferência de região? Eles respondem que sim. O estudante e a família, ou desde o primeiro atendimento, logo de cara, vocês já começam a receber esse tipo de exigência por parte da família, né? Então, Andréia, eu quero uma escola na Califórnia. Andréia, eu quero jogar futebol. Às vezes, o próprio lead já vem com essa informação para vocês, né? O que acontece é que as famílias não conhecem, a grande maioria não conhece as possibilidades dentro do programa de high school. Então, o lead nunca vem mastigado, eu quero uma escola particular. Eles não sabem que a escola particular é a melhor opção para eles. Então, essas perguntas sobre preferências nos levam a entender se o estudante e a família têm esse foco específico, tá? Então, quando eles têm um foco específico, em geral, a escola particular vai atender melhor as expectativas. Não que o programa escola pública ou outros destinos seja ruim, mas, como eu falei, a gente consegue fazer a peneira e indicar a escola que vai ter a matéria, que vai ter o esporte, ou na cidade, região de preferência do estudante e dos pais. Muitas vezes é uma família, um estudante que pensa a longo prazo, principalmente em relação à universidade, né? Então, quer fazer universidade nos Estados Unidos, ou entende que fazer, por exemplo, uma eletiva em anatomia vai ser benéfico para ele que quer fazer medicina no Brasil. Então, é um estudante que não quer ter apenas a experiência, como está aqui no tópico abaixo. Ele não busca somente a experiência, ele quer algo a mais, ele quer esse poder de escolha. Então, muitas vezes, o aluno que não tem perfil de escola particular, ele não se importa com esses detalhes. Quando a gente entra nos detalhes de matérias, o detalhe de esporte, fotos da escola, para ele não é tão importante, isso não é tão relevante. Ele apenas quer ter a experiência. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer o meu high school, quero ficar um semestre, quero ficar um ano e voltar para o Brasil, indiferente o que eu estudei, indiferente onde eu morei. Já o aluno de escola particular, ele quer ter esse poder de escolha, tá? Por isso que, como eu falei, a sondagem, comecem por ela, sempre, tá? Ainda que vocês percebam, vocês vão acabar percebendo no meio da sondagem, opa, aqui não é perfil de escola particular, certo, eliminou, né, essa possibilidade de programa, ou não tem perfil de escola pública, não tem perfil de J1, eu vou precisar focar numa escola particular. Então, não ofereçam um programa logo de cara, porque o High School ele é um programa que exige um atendimento diferenciado, e muitas vezes a gente faz aí 2, 3 atendimentos com as famílias, e são atendimentos longos, como eu falei, é um casamento, e envolvam a WhatsApp. Tá? Não tem problema, pessoal, vocês nos envolverem nos atendimentos, nas consultas, a gente sempre faz atendimento via Zoom, né? Eu sei que vocês são aí de diversos locais do Brasil, a gente faz atendimento via Zoom para falar detalhes das escolas, então identificou o perfil do estudante? Tem perfil para escola particular? Tem o budget para a escola particular? Nesse momento, ficha de consulta envolvendo a 3W no próximo atendimento para a gente já falar detalhes da escola. Por isso que eu falei, detalhes da escola são secundários, não se preocupem inicialmente com isso, tá? A gente está aqui para ajudar, a gente tem os materiais de apoio e a gente ainda consegue ajudar além deles. E por fim, falando das opções de acomodação, nós temos escolas em homestay,
E temos as boarding schools, tá? Então, quando vocês verem a nossa price list, o aluno não pode escolher uma ou outra, tá? Diferente aí de programas, cursos de idiomas, onde o estudante vai para a escola X e tem as duas opções de acomodação. Não funciona assim. Ou a minha escola oferece homestay, ou ela é uma boarding school, tá? Eu só tenho uma escola que é uma exceção, que é a Sierra Canyon em Los Angeles, que oferece as duas opções. Demais escolas é uma ou outra. E aqui é um filtro também, tá? Às vezes a família tem preferência por boarding school ou por homestay. Aí a gente faz a peneira, tá? No nosso programa de homestay, o quarto sempre individual, com banheiro compartilhado, e o transporte diário ida e volta para a escola está incluso, ok? Então, o estudante não gasta nada durante o programa para se locomover para a escola e voltar para casa. Então, ou a família quem faz, a família vai levar e buscar de carro esse estudante, ou ele vai pegar o Yellow Bus, vai depender um pouquinho da localização da própria casa de família, tá? Nós temos, em alguns casos, famílias que são da comunidade da própria escola. Então, algumas escolas gerenciam as próprias host families, né? As host families são da própria escola. Então, pode ser um professor, pode ser o técnico de um time, um funcionário, os filhos estudam na escola. Então, não é uma regra, mas acontece com certa frequência. Então, a gente tem um perfil de família mais acolhedor, mais participativo em relação a outros programas, tá? E as estruturas familiares são diversas. Isso é super importante a gente bater nessa tecla. Eu quero focar um pouquinho aqui nisso com vocês. Eu sei que é algo até desafiador para vocês em outros programas, né? Como é que é a estrutura familiar? Pode ser um casal com filhos, pode ser um casal sem filhos, pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma mulher com um filho. Então, são várias as estruturas. Eu sei que muitas vezes eles têm em mente a família Doriana, né? Pai, mãe, filho, um Golden Retriever. Não necessariamente será assim. Isso não quer dizer que não pode ser, mas não necessariamente será assim. Da mesma maneira como descendências, né? Então, nos Estados Unidos é um país multicultural. Muitas pessoas imigram para os Estados Unidos, assim como o Brasil, né? Se a gente olhar aqui se eu olhar aqui os nomes dos participantes, temos sobrenomes diversos aqui, né? O meu sobrenome é Ciampone, é um sobrenome italiano, mas eu não sou italiana e nem falo italiano. O mesmo acontece quando a gente recebe o placement, quando recebe as host families desses estudantes. Então, às vezes, a gente se depara com um sobrenome diferente. Isso não quer dizer que a família não seja americana ou que eles não vão falar inglês, né? E, estendendo um pouquinho aqui, temos que ser sempre receptivos quanto a todas as religiões, as raças, as culturas. Então, é muito desagradável quando a gente manda um placement e recebemos, e eu sei que para vocês também algum tipo de questionamento em relação a isso. Isso não é aceito de forma nenhuma, né? Eu acredito que vocês saibam disso, mas se vocês receberem algum tipo de questionamento quanto à religião da família, por exemplo, eu não posso de maneira nenhuma passar isso para a escola. O estudante pode até ser eliminado do programa por isso. Então, existem cláusulas ali, né? Para um respeito mesmo, em todos os sentidos, isso se estende à host family, tá? E aí, falando do boarding, a grande maioria das boarding schools, o aluno vive dentro do próprio campus. Eu tenho aí 2 exceções, onde os alunos vão viver em casas 5 minutinhos a pé da escola, tá? Mas ainda assim são modalidades de boarding schools. Nesse caso, o quarto é sempre compartilhado, eles podem ser de duplos a quádruplos, vai depender da escola e do tamanho do quarto, tá? Eu tenho escolas que têm aí quartos bem grandes, com 2 beliches ou até mesmo 4 camas, então depende um pouquinho do perfil ali do boarding. Os banheiros são sempre compartilhados, e o transporte diário está incluso, né? Nesses casos que eu comentei, eu tenho essas 2 boarding schools que a acomodação fica fora. Uma delas tem uma van que leva e busca os estudantes na escola. Apesar de ser 5 minutos a pé, acreditem, alguns alunos ainda pegam a van. Então, de qualquer forma, novamente, sem nenhum custo adicional, né, para o estudante, ou é walking distance, né, porque eles apenas saem ali do prédio, dos alojamentos, dos dormitórios e caminham até a sala de aula. É uma excelente opção de acomodação para o test drive para a universidade. Então, aquele aluno que pensa em fazer universidade nos Estados Unidos,
se ele for para uma boarding, ele já vai se familiarizando com esse perfil de acomodação, né? De viver em dormitórios, de dividir quarto. Em geral, essa é a dinâmica de uma universidade americana. Então, muitos alunos que vão para o boarding são estudantes que já pensam em universidade. E aqui é legal aí um perfil de estudante um pouco mais independente, eu diria até um perfil um pouco mais maduro, é interessante para o boarding, mente aberta, né? Porque ali nos dormitórios, boa parte dos estudantes dos dormitórios são estudantes internacionais, né? Então, na escola ele tem ali o convívio com americanos, os mesmos 90% em média, mas a grande maioria dos estudantes que vivem dentro do campus são estudantes de outros países, né? Os americanos vivem com seus próprios pais. Eu tenho algumas escolas que temos americanos nos dormitórios, mas são a minoria, né? Então, aqui eles vão ter muito contato aí com outras culturas, então é bacana ter essa mente aberta, aprender a dividir, né, as dependências da casa, conviver com outras pessoas, então é sempre um aprendizado também para esse estudante, certo? Muito bem. Aula de amanhã, os materiais de apoio, não percam a aula de amanhã, porque a gente vai abordar um pouco melhor como vocês procuram a nossa ajuda, como que a gente faz os atendimentos, de que forma vocês podem agendar os atendimentos conosco, onde vocês encontram as nossas brochuras, descritivos, vídeos, nós temos materiais completos em português, tá? Então, vamos falar sobre tudo isso amanhã e sobre o 3W Maps, que é aí uma ferramenta super bacana, é um mapa interativo, e amanhã a gente vai falar mais em detalhes sobre tudo isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Camila perguntou, tem uma cliente que completará 18 anos em abril e que finalizará a ETEC em administração em dezembro. Como ela faz ensino médio técnico, ela poderia fazer um semestre letivo de janeiro a maio, junho de 2024? Sim, Camila, tá? A gente aceita alunos que acabaram de se graduar. Então, no caso aí da sua estudante, ela vai terminar em dezembro, ela pode fazer um programa semestral ainda em janeiro, desde que não tenha um gap, né? Desde que ela já faça logo em seguida a graduação, não tem problema nenhum. Não são todas as escolas que aceitam, mas a gente tem sim um bom número aí de escolas que aceitam alunos graduados. E nesse caso, Camila, ela vai fazer ali matérias variadas. Então, como ela já é graduada no Brasil, ela não vai precisar fazer as matérias obrigatórias do MEC, que nós falamos ontem, tá? Então, ela pode fazer matérias eletivas, ela pode explorar um pouquinho mais a grade curricular da escola. Então, sem problemas, a gente tem vários alunos que fazem. É uma excelente experiência também para eles, tá? E aí, a gente colocou aqui um quiz, né, para vocês. Quem já vendeu high school private, vi aqui que a boa parte de vocês não venderam, né? 68% ainda não vendeu, ainda, né? Depois aqui do High School Expert, vocês vão virar experts e tenho certeza que vão vender. E a Cristiana perguntou, a alimentação também é inclusa no boarding? Sim, Cris, ótima pergunta, tá? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso na quinta-feira, na nossa aula de operacional, mas as 3 refeições estão inclusas em todas as nossas opções de escolas, tá? Café da manhã, almoço e jantar. Então, aí, mais um benefício. Além do transporte diário estar incluso, as 3 refeições diárias estão inclusas também. Então, os nossos estudantes não têm gastos durante ali a semana, né? Em geral, eles só têm gastos no final de semana, gastos pessoais, passeios e compras. Então, voltando lá no que falamos sobre valores, às vezes o valor de uma escola particular da 3W fica praticamente igual a um distrito escolar público nos Estados Unidos, principalmente se a gente colocar todas as inclusões na ponta do lápis. Fica elas por elas. Mais um motivo para sempre oferecer uma escola, tá? A Caiane perguntou, para quem faz um semestre, também tem chance de participar do time? Aí é um pouco mais difícil, tá, Caiane? Por isso que a gente comentou aí da importância de tomar cuidado na sondagem em relação ao esporte. Então, em geral, as escolas dão preferência para os estudantes que estão fazendo o ano letivo completo entrar no time oficial da escola. Isso não significa, Caiane, que o estudante não pode
fazer as práticas, tá? Então, ele gosta de soccer, ele vai fazer as aulas de soccer, ele vai fazer as práticas de soccer, mas aquele time oficial, que é o time que compete, participa dos campeonatos, que a gente chama de varsity, em geral, a preferência é o aluno que faz o ano letivo, porque para a escola é mais vantajoso, ele consegue, né, a escola consegue aproveitar esse aluno durante o ano inteiro, ainda que a gente fale de temporadas, mas os alunos de ano letivo, eles têm preferência, tá bom? O André perguntou, a autonomia do estudante com relação às saídas segue regras da família ou do alojamento? Aí depende da acomodação. Se o estudante estiver em casa de família, são as regras da família. Se o estudante estiver em boarding school, são as regras do alojamento, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na quinta-feira sobre isso, tá? A gente tem aí os nossos manuais, assim como o manual da escola, onde todas as regras estão inclusas. Então, todas as regrinhas são da acomodação, seja casa de família ou boarding school. Então, vai depender um pouquinho da escola que o aluno estiver indo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tivermos, então, vou encerrar por aqui. Muito obrigada novamente pela presença de vocês e nos vemos amanhã, então, na aula de materiais de apoio, super importante para vocês conseguirem dar sequência aí nas vendas de vocês, certinho? Obrigada e boa terça-feira para todo mundo.